Bem, nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero direcionar o conteúdo para os psicólogos, né, e para as psicólogas que acompanham aqui o nosso canal. Eu sei que tem alguns profissionais da psicologia que acompanham aqui o nosso canal, e eu quero propor algumas ideias musicais para vocês trabalharem com os seus pacientes no consultório, tá? Por que eu decidi trazer na realidade esse conteúdo aqui para vocês, tá? Porque como eu estou trabalhando atualmente também com musicoterapia, eu estou mais sensível a essas intervenções musicais que podem ser extremamente válidas, extremamente eficazes, extremamente bem-vindas também num contexto de psicoterapia, tá? Então, as ideias que eu vou propor aqui, pessoal, você não precisa necessariamente ser musicoterapeuta para aplicar isso. Você trabalhando com psicoterapia, você sendo um psicoterapeuta, você pode aplicar essas abordagens musicais que eu vou trazer para vocês aqui. Até porque o terapeuta, o bom terapeuta, ele tem que ser criativo nas suas formas de intervenção, nas suas abordagens. Tudo bem? De modo que ele pode se utilizar desses recursos musicais tanto como uma forma de avaliação clínica, como uma forma de intervenção. E você, como eu falei anteriormente, né, você não precisa ser musicoterapeuta para trabalhar com intervenções musicais. Tudo bem? É claro, né, pessoal, que na musicoterapia, as experiências musicais, né, as intervenções musicais, são as intervenções primárias que o musicoterapeuta utiliza. Na psicoterapia, por outro lado, as intervenções musicais elas podem servir como um complemento, como intervenções secundárias no processo de psicoterapia. Tudo bem? Tanto que existe, né, uma ideia de terapia com música, que é o que eu vou propor aqui, ou seja, qualquer profissional terapeuta utilizar a música ou os estímulos musicais como uma forma de intervenção e a terapia como música. Ou seja, a música como a forma de intervenção primária, que é o que caracteriza um processo de musicoterapia. Tudo bem? Então, é interessante, né, que você, terapeuta, esteja sensível, digamos assim, às experiências musicais do seu paciente. É claro que isso vai ser muito facilitado se o seu paciente ele já tem uma relação próxima com a música. Ou seja, se ele tem um interesse especial pela música. E claro, você também terapeuta, é interessante que você também tenha um interesse pela música. Porque se ou você, ou o paciente, ou ambos, não têm um interesse pela música, não tem esse hábito de ouvir música, um conhecimento musical, não vai ser interessante você trabalhar com abordagens musicais. Tá? Mas, por outro lado, se você tem interesse pela música e se você identificar que o seu paciente tem interesse pela música, essas abordagens podem ser bastante interessantes clinicamente falando. Tá? Então, qual é a primeira coisa que você pode fazer no seu processo terapêutico? A
primeiro ponto é fazer uma espécie de avaliação musical. O que eu estou querendo dizer com isso? Comece a investigar com o seu paciente, na história de vida dele, quais eram as músicas que ele gostava na infância e na adolescência. Quais eram as músicas que eram ouvidas no contexto familiar dele? Quais eram os estilos musicais? Quais eram os cantores? Quais eram as bandas? Quais eram as músicas específicas que eram ouvidas no contexto familiar? E, a partir disso, você começa a avaliar qual é o gosto musical atual do seu paciente. Você faz uma avaliação de qual que é a relação do paciente com a música. Ou seja, ele costuma ouvir música todos os dias? Em que momento do dia ele ouve música? Por exemplo, ele costuma ouvir música quando ele acorda, antes de dormir, para relaxar, indo para o trabalho, na academia? Ou seja, quais são as situações musicais do paciente e, principalmente, quais são os interesses musicais dele? Quais são os gêneros que ele mais gosta? Quais são os cantores, as bandas que ele mais gosta? Enfim. Você tendo essa avaliação musical, você pode começar a propor algumas intervenções com base nisso. Por exemplo, você pode pedir para o paciente escolher 3 músicas ao longo da semana que ele gostaria de trabalhar na sessão. Então você pode, inclusive, pedir isso como uma atividade de casa e dizer mais ou menos o seguinte: olha só, ao longo dessa semana, você vai escolher 3 músicas que você gosta bastante, que façam sentido para você, e você vai ouvir essas músicas durante a semana. Todos os dias você vai ouvir essas 3 músicas. Tá? E aí, na sessão seguinte, o que você pode fazer? Você, na própria sessão, você ouve essas músicas com o paciente. Então, aqui, você já está fazendo uma intervenção musical, que é a audição musical. Então, você vai ouvir essas 3 músicas junto com o paciente na sessão. Tá? E aí, depois, você vai pedir para o paciente escolher uma música. Dessas 3 músicas, você pede para ele: ó, nós temos aqui 3 opções musicais. Qual dessas opções você escolheria para a gente trabalhar? Tá? E aí, você pode fazer com ele, após esse passo, um trabalho de, digamos assim, análise da letra dessa música. Você pode tentar discutir com ele o que essa música significa para esse paciente. O que a letra diz para ele. E aí, gente, aqui o céu é o limite, digamos assim. Como assim? Você pode explorar as emoções que essa música provoca nesse paciente. Você pode explorar os significados que essa música evoca para esse paciente. Você pode explorar as memórias, lembranças, pensamentos que essa música evoca para ele. Você pode explorar qual é o papel atual dessa música na vida desse paciente. Enfim, esse é um exemplo de intervenção musical. Então, audição musical e exploração
da letra e dos eventos subjetivos e históricos que essa música evoca nesse paciente. Tá? A segunda coisa que vocês podem trabalhar, e aí é uma abordagem mais ativa, né, mais expressiva, você pode trabalhar com esse paciente a parte cantada da música. Ou seja, essa música você vai repetir, né, o mesmo processo de fazer o paciente escolher uma música e você vai pedir para o paciente cantar essa música junto com o cantor. Né? É claro que o paciente ele não precisa, obviamente, né, pessoal, cantar bem ou cantar afinado, alguma coisa do gênero. Não. É simplesmente uma atividade para trabalhar a comunicação expressiva. Mas a comunicação expressiva através de um comportamento musical, que é o comportamento do canto. Né? E você, como terapeuta, também pode estar fazendo essa atividade junto com o paciente. Você pode ouvir a música do paciente, né, e também cantar a música junto com ele. Né? Principalmente se vocês estiverem trabalhando com pacientes com problemas de timidez, dificuldades de interação social, enfim, toda aquela gama de dificuldades que envolve o transtorno de ansiedade social. Né? Bom, e uma terceira e última coisa que vocês podem fazer, e isso está dentro do escopo, né, de intervenções da musicoterapia, é pedir para o paciente escrever uma música, compor uma música. Né? E aí você vai ter um elemento de criação do paciente que pode ser transformado numa música. Né? Então ele vai escolher um tema relevante da vida dele, ou da história de vida dele, e ele vai compor uma música em cima desse tema. E aí o que você, enquanto terapeuta, você pode fazer? Você pode pegar uma música do paciente que ele escolher e você pode trabalhar com o paciente de fazer essa composição musical com a melodia dessa música que o paciente escolheu. Né? Então, por exemplo, digamos que o paciente ele escolheu uma música do Tim Maia, né? Dando um exemplo aleatório aqui. Digamos que ele escolheu a música Gostava Tanto de Você, do Tim Maia. Tá? E aí ele fez lá o texto dele, a composição musical, e aí ele vai tentar cantar a música do texto dele com a melodia da música Gostava Tanto de Você. Né? E ver se isso faz algum sentido para ele. Bom, gente, então essas foram algumas ideias aqui de abordagens musicais que você pode trabalhar, pode explorar com seu paciente. Tá? E é interessante, novamente, que você fique sensível a esses aspectos musicais que podem ser trabalhados numa psicoterapia tradicional. Né? E é claro, né, você, né, enquanto psicoterapeuta, não vai utilizar, né, a música como a abordagem central. Então, existem algumas restrições, por exemplo, né, porque na musicoterapia você se utiliza de instrumentos musicais, de improvisação musical, performance musical. Então, você não vai utilizar isso numa psicoterapia, porque isso seria próprio da musicoterapia. Mas não quer dizer que você não possa se utilizar de alguns recursos musicais para trabalhar em psicoterapia. Tá bom? Bom, é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Espero que isso tenha fomentado algumas ideias diferentes para vocês trabalharem, para vocês darem um tempero a mais no seu processo de psicoterapia. Tá?
Qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem escrever para mim aqui embaixo. E como eu sempre falo no final do vídeo, se vocês tiverem interesse em fazer um processo de psicoterapia ou musicoterapia, é só entrar em contato comigo aqui por esses contatos que eu deixo aqui na descrição dos vídeos. Se vocês tiverem interesse em fazer o nosso curso sobre o transtorno de ansiedade social, que é um mini curso online de 4 horas, o link está abaixo aqui na descrição. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.